Olá, eu sou o Evezel e seja bem-vindo ao Quarto dos Gêmeos. Hoje falaremos sobre Sandman, mais precisamente sobre os 7 Perpétuos. Talvez esse seja o vídeo mais completo sobre o assunto aqui no YouTube, então, se gostar, deixa um like e compartilha com seus amigos. Inscreva-se se não for inscrito. Se você quer mais vídeos desse tipo, com essa qualidade, seja um membro do canal. Então, vamos começar. Os Perpétuos, ou Sem Fim, são uma família das personificações de poderosas forças naturais, listados do mais antigo ao mais novo: destino, morte, sonho, destruição, desespero, desejo e delirium, que antes era conhecida como deleite. Este vídeo está recheado de spoilers, pois conta com detalhes tudo o que aconteceu com cada um dos Perpétuos durante as histórias de Sandman. Altamente recomendado para que aqueles que já leram a série o assistam. Caso não tenha lido Sandman ainda e pretende ler, veja este vídeo por sua conta e risco. Destino. Como o resto de seus irmãos, Destino não é um ser mortal nem um deus. Ele é a personificação do próprio destino. À medida que o universo surgiu, seria assim que chegaria ao seu destino final, seu fim. Destino também é o único membro dos Perpétuos que não é criado por Neil Gaiman, autor da série. Um homem cego, Destino aparece como um homem encapuzado e com as vestes de cores indeterminadas como marrom, cinza e às vezes roxo. Ele está acorrentado a um livro que contém a história de todos e de tudo. Às vezes, as coisas aparecem em seu livro antes que elas aconteçam, e às vezes como elas acontecem. O reino de Destino é o seu jardim, que nada mais é que um grande labirinto. No centro está o seu castelo, completo com atendentes silenciosos. Se as reuniões familiares são convocadas, o Destino geralmente é o anfitrião. Destino raramente, se é que alguma vez, envolve-se ativamente em qualquer coisa. Seu dever é meramente ler e observar através de seu livro, e ele o executa assiduamente. Mas, de vez em quando, algo maravilhoso o faz ultrapassar os limites normais de seu dever. Para sua surpresa, no início do arco Estação das Brumas, as moiras apareceram em seu jardim e ele convocou uma reunião de família com objetivo desconhecido até para ele. Na reunião, Desejo provocou Sonho por condenar sua ex-amante Nada ao inferno. A Morte concordou com Desejo que Sonho tinha sido injusto e então Sonho decidiu libertar a mulher da prisão no inferno. Assim que Sonho saiu, Destino declarou a reunião encerrada. Apesar de Destino ser considerado pelos próprios Perpétuos o mais sábio deles, Delirium apontou que existem algumas coisas que não estão no seu livro. Isso é comprovado pelo fato de que mesmo Destino não sabe por que Deleite se tornou Delirium. Destino raramente exibe personalidade, ele é mostrado principalmente como estoico e imóvel, sem resposta emocional, concentra-se apenas em seu propósito e, como tal, desencoraja a maioria dos Perpétuos a adulterar o reino mortal. Algumas vezes expressa desconforto em certos momentos e até tenta dar sugestões ambíguas aos irmãos que buscam conselhos. Morte. A Morte é a irmã mais velha de Sonho e a segunda mais velha entre os Perpétuos. Ela ama seu trabalho e o leva muito a sério. A Morte, por sua própria admissão, nem sempre era quem ela é agora. No começo dos tempos, ela achava que tinha o trabalho mais difícil entre eles, e isso a deixou infeliz. Tão triste que, na verdade, ela parou de fazê-lo. Quando nada mais morria, o caos reinou e ela foi implorada para retornar ao seu reino. Ela fez isso, mas ficou dura, fria e quebradiça por dentro. Uma sugestão disso pode ser vista no quadrinho Noite Sem Fim, mais precisamente na história O Coração de uma Estrela, com suas atitudes arrogantes e geladas.
mas logo depois disso resolveu viver um dia como mortal para ver do que gostaria e o que podia aprender com eles. Foi só depois de seu gosto pela mortalidade que ela mudou a maneira de pensar sobre o seu trabalho. Ela decidiu que, no final, a maioria ficaria feliz pela companhia de um amigo, e foi isso que ela tentou se tornar. A personalidade da morte agora é amigável, otimista e atenciosa. Ela assumiu o papel de irmãzona mais velha entre seus irmãos. Ela pode ser vista com frequência em toda a série Sandman, servindo como confidente de sonho, dando conselhos e apontando suas falhas, ou ficando com raiva dos gêmeos Desespero e Desejo por seus jogos, que frequentemente interferem nos assuntos dos outros perpétuos. Ela está mais unida de sonho do que de qualquer outro membro da família, e ele procurou seus conselhos em várias ocasiões. A morte aparece como uma jovem atraente e pálida, geralmente vestida com roupas casuais, usando geralmente uma blusa preta e jeans, parecendo uma gótica. Ela também usa um ankh de prata em uma corrente em volta do pescoço, cara ironia, pois o ankh significa a vida, e tem uma marcação semelhante ao olho de Horus ao redor do olho direito. Ao contrário de seus irmãos, o balão de falas da morte é completamente normal, o que sugere a ideia de que ela é a mais humana dos perpétuos. O visual da morte foi inspirada na modelo Cinnamon Hadley. Sonho. Ele é a personificação e o senhor de todos os sonhos e histórias, e tudo o que não é na realidade, que por sua vez o sonho pode definir por sua existência. A história de Sandman começa com sua captura por um mago chamado Roderick Burgs em 1916. Sonho permaneceu aprisionado numa redoma de vidro durante cerca de 70 anos antes de conseguir se libertar. Nos números seguintes, ele retorna ao sonhar e encontra seu reino em um estado de profunda decadência. Para restaurar o sonhar, Sonho parte em busca de suas ferramentas, 3 objetos que contêm parte de seu poder. A algibeira estava na posse de uma amiga de John Constantine, o elmo na posse de um demônio e o rubi nas mãos de John Dee, o Doutor Destino. Ele teve muitos nomes, como Morpheus, Kaiku, Sonho, Oneiros, entre muitos outros. Sua aparência pode mudar dependendo da entidade que o olha. Ele é descrito em Estação das Brumas como parecendo aos mortais como magro, com a pele da cor da neve e que projeta uma sombra humana quando lhe ocorre fazê-lo. Parece ter 2 estrelas distantes olhando das sombras onde deveriam estar os olhos. Na maioria das vezes eles são prateados, azuis ou brancos, mas quando ele fica irritado, sabe-se que fica vermelho. A aparência de Morpheus varia muito, dependendo de quem está o vendo. As pessoas geralmente o percebem como vestindo um estilo de vestuário apropriada à sua região e época. No sonhar, no entanto, ele costuma ser visto vestindo uma camiseta cinza e jeans escuro. O povo africano já o vê como um homem negro de olhos estrelados. Embora ele seja visto com mais frequência em forma humana, Sonho aparece como um gato preto gigante ao falar com o peregrino solitário da história O Sonho de Mil Gatos, e como um deus com cabeça de gato quando se dirige à deusa felina egípcia Bast. O marciano caçador de Marte, John Jones, da Liga da Justiça, vê Morpheus como um deus marciano na forma de um crânio alienígena em chamas, e o identifica como Lord Zor-El. E por aí vai. Em Estação das Brumas, no entanto, ele aparece da mesma forma para todos os deuses ali presentes no sonhar. E Bast comenta: "Eu prefiro você em forma de gato, velho amigo." Em Os Caçadores de Sonhos, que se passa no Japão antigo, Morpheus aparece como um homem japonês para um monge budista e como uma raposa para um espírito de raposa. Não está claro se a aparência de Sonho é determinado pelas expectativas dos espectadores ou se ele quem escolhe se manifestar de diferentes formas. Ele deliberadamente muda o estilo de suas roupas para ser menos visível quando visita o mundo acordado, como visto em Prelúdios e Noturnos, quando lida com John Constantine. Na batalha, ele usa um capacete feito do crânio e da espinha dorsal de um deus inimigo a quem ele derrotou.
Esse capacete também é seu símbolo nas galerias dos outros perpétuos. Seu rosto e maneira de se vestir se assemelham muito ao seu criador, Neil Gaiman. Destruição. Destruição é o quarto mais velho dos Perpétuos e é descrito como um homem grande, ruivo e barbudo. Nas aparições ocorridas nos séculos anteriores, ele é retratado usando equipamento militar, como um uniforme de mosqueteiro ou armaduras pesadas, embora em tempos mais recentes ele seja visto em roupas casuais coloridas. Quando Delirium e Morpheus o encontram no arco Vidas Breves, ele passa a usar o cabelo em um rabo de cavalo e é dono de um cachorro falante, o Barnabás. Desde que ele abandonou seu reino, não há símbolo nas galerias para ele, embora ele mantenha sua própria galeria, onde há uma espada, seu símbolo de antigamente. Seu reino não é retratado na série. Destruição abandonou seu domínio e suas responsabilidades em torno da virada do século XVII. A razão para isso foi o início da Era da Razão Humana, que acabaria culminando na invenção da bomba atômica. Destruição não estava disposto a ser responsável pela destruição que isso causaria e, portanto, deixou a família. Ele não deixou de existir como aspecto ativo da destruição, simplesmente parou de dirigir os assuntos sobre os quais tem controle. Como ele diz, a destruição não parou, simplesmente não era mais culpa dele. Destruição aparece de maneira mais proeminente no arco Vidas Breves, em que seus irmãos Morfeu e Delirium decidiram encontrá-lo. Quando eles finalmente se encontram, eles falam com propósitos diferentes. A escolha do caminho de destruição conforme e até certo ponto enfurece Morpheus, enquanto Destruição acha difícil compreender a posição do irmão e se concentra em tentar transmitir a ele alguma sabedoria sobre a necessidade de mudança e autoconhecimento. Delirium só quer seu irmão de volta. Ela depende muito de seus irmãos para ter um apoio. No final, Destruição simplesmente sai, juntando suas coisas em um pacote, entrando no céu e desaparecendo. Destruição é obcecado no sentido mais positivo desse termo, depois de deixar suas responsabilidades, em tentar aprender sobre sua própria natureza e exercer controle sobre ela. Isso se manifesta em sua tentativa deliberada de subverter sua própria natureza essencial e criar ao invés de destruir. Ele diz a Sonho em Vidas Breves que cada perpétuo é realmente um senhor de opostos, vida e morte, sonho e realidade, destruição e criação, destino e liberdade, desejo e ódio, desespero e esperança e, finalmente, delírio e sanidade. Como um aspecto da mudança, a busca por destruição também prenuncia a eventual queda e substituição de seu irmão Sonho. Foi Destruição, de fato, quem disse ao filho mais velho de Sonho, Orfeu, que a morte tinha uma maneira de ele visitar o mundo inferior, o que desencadeou a cadeia de eventos que levaram à destruição de Sonho. Desespero. Na maioria das vezes, é vista como uma mulher baixa, nua, cinzenta e rechonchuda, com dentes pontudos e cabelos pretos presos em um coque. Ela não tem cheiro, mas sua sombra tem sido descrita como cheirando a almiscar e picante, como a pele de uma cobra. Seu símbolo é um anel de gancho que ela usa na mão esquerda, que usa também para rasgar sua própria carne. Seu reino é um espaço cinzento e nebuloso, cheio de ratos e espelhos, que ela costuma encarar as pessoas em desespero neles. A encarnação do desespero, visto na maior parte dos episódios de Sandman, é a segunda encarnação deste perpétuo. No passado distante, ela foi a primeira do Sem Fim a ser destruída e reformada. Como ou porque ela foi morta não é atualmente conhecido. A primeira encarnação de Desespero era semelhante à sua segunda forma, mas era mais alta, marcada por linhas intrincadas, tinha mais cor e era mais faladora, como podemos ver na história de Sonho em Noite Sem Fim. Desespero é a gêmea de Desejo, e elas frequentemente trabalham juntas em conspirações contra os irmãos mais velhos, principalmente contra o Sonho.
Em São Francisco do século XIX, Desespero desafiou o Sonho a disputar um empresário falido, para ver quais deles tinham mais influência sobre a vida dos mortais. O Sonho deu a Joshua Abraham Norton o sonho de ser o Imperador Norton I, o que o impediu de cair em profundidades de desespero, além de mantê-lo longe das armadilhas criadas por Desejo e Delirium. Ao fazê-lo, ele venceu o concurso, irritando a irmã. Desespero parece gostar muito de seu irmão Destruição. Desejo. Desejo é o terceiro mais novo dos Perpétuos e o gêmeo de Desespero. A personificação antropomórfica de seu nome, Desire, no original em inglês, é uma figura mutável de gênero surpreendentemente belo, que pode ser homem, mulher, ambos ou nenhum, conforme a situação o justifique. É frequentemente chamado de irmão por seus irmãos, principalmente Sonho, evitando assim a necessidade de pronomes. Desejo combina sem esforço com o ambiente em que se encontra. Ele vive no coração de uma enorme estátua de carne e osso, conhecida como limiar. O seu símbolo é um coração de vidro lapidado. Desejo exala um perfume quase subliminar de pêssegos no verão e projeta duas sombras, uma negra e de nítidos contornos, a outra sempre ondulante, como neblina no calor. Desejo é facilmente o mais casualmente cruel dos Perpétuos. Parece obcecado em interferir nos assuntos de seus irmãos mais velhos e tem uma animosidade particular em relação a Sonho. A motivação por trás de sua atitude não é clara, mas parece ser simplesmente uma variação viciosa da ascensão infantil. Desejo pode não estar totalmente consciente das consequências de suas ações, mas considera quaisquer consequências sem importância, uma atitude que irrita Morpheus e a morte em particular. Desejo às vezes atua em conjunto com Desespero e Delirium. Uma interpretação perdoadora das suas maquinações é que Desejo age simplesmente a partir do próprio desejo e é tão inconstante e egocêntrico quanto a emoção. Desejo tem um prazer especial em agitar aqueles que pensam que estão além das emoções. É, além da morte, o único dos Perpétuos que apontará as falhas do Sonho, algumas das quais são realmente legítimas. Destruição observou que, embora Desejo pode ser totalmente malicioso, nem sempre está errado. A história de Sonho em Noite Sem Fim, ambientada muito antes de qualquer outra história de Sandman, pode explicar as origens da inimizade do Sonho e revela que, uma vez, Desejo era o irmão favorito deste. Sonho apaixonou-se por Kilhala of the Glow e a levou a um grupo de estrelas, literalmente a personificação de vários sóis. Enquanto estava lá, Kilhala conheceu e se apaixonou pela estrela de seu próprio mundo, abandonando Sonho. O papel de Desejo nisso é óbvio, ele fez Kilhala se apaixonar pela estrela, mas nunca deixou claro o porquê. Depois de Sonho apresentar sua amante a Desejo, quando eles chegaram e deixando os dois sozinhos, Kilhala perguntou o que Desejo havia feito para Sonho torná-lo tão carinhoso, mas Desejo indicou que não havia feito nada. Mais tarde, no entanto, quando Sonho culpa com raiva o irmão por todo o caso, este não oferece defesa, apenas perguntando depois para a Destruição sobre Morpheus. Ele não tem senso de humor? Essa história, definida bilhões de anos antes do arco de histórias de Sandman, tende a retratar os personagens sob uma luz muito diferente, mostrando que mesmo os Perpétuos não são imutáveis. Delirium. Delirium é a mais nova dos Perpétuos. Ela geralmente é baixa e magra e não parece mais velha do que uma garota humana em idade adolescente. Um dos olhos dela é azul e o outro é verde, embora ela possa ajustá-los da mesma cor, mas quando o faz, diz que isso a machuca. Seu cabelo muda de estilo e cor constantemente, assim como suas roupas. Sua sombra nunca reflete sua forma e é intangível, como veludo. Dizem que ela cheira a suor, tarde da noite, vinho azedo e couro velho. Seu símbolo nas galerias dos Perpétuos é um redemoinho abstrato e multicolorido. Seu reino é uma massa caótica de cores em constante mudança, objetos e formas estranhas, e contém um relógio de sol com a inscrição Tempus Frangit. O tempo quebra, um trocadilho do latim da frase Tempus Fugit,
ou seja, o tempo voa. Após os eventos de Vidas Breves, Delirium viaja com um companheiro, um cachorro chamado Barnabás, por empréstimo permanente de seu irmão Destruição. Delirium nunca tem uma aparência consistente. Muitas vezes o cabelo e a roupa mudam de minuto a minuto, com as únicas coisas relativamente consistentes sendo os cabelos e os olhos multicoloridos. Primeiramente encarnada como Deleite, ela acabou se transformando em Delirium por razões desconhecidas, a quais nem mesmo o Destino conhece. Ela pode ser vista apenas como um jovem prazer em Noite Sem Fim, e na história Prelúdio, ela é vista no início de sua mudança de Deleite para Delirium. Uma estátua dela como Deleite pode ser vista no Jardim de Destino, no arco Vidas Breves, e seu retrato oficial na Galeria de Destino a descreve como Deleite, não Delirium, em Estação das Brumas. Ela é covarde e facilmente distraída. Ela frequentemente esquece o fio de suas conversas e sai com observações incomuns e aparentemente inconsequentes. Os outros perpétuos, particularmente Morte e Destruição, parecem gostar de Delirium, porém em graus variados, e tentam protegê-la. Ela, por sua vez, é carinhosa com eles, principalmente com Destruição. Ela originalmente estava um pouco assustada com o sonho e evitava estar perto dele, a ponto dos Guardiões do Sonhar não saberem quem ela era. No entanto, os eventos de Vidas Breves mudaram seu relacionamento. Delirium tenta desesperadamente ajudar a salvar Sonho de sua destruição iminente no arco Entes Queridos, tentando convencê-lo a ir com ele em outra missão com ela para encontrar Barnabás, mas Sonho se recusa. Está implícito ao longo da série que Delirium é a mais sábia de todos os perpétuos e que sabe mais do que o próprio Destino. Delirium tem breves explosões, insights e profecias que muitas vezes surpreendem os que a rodeiam e, na maioria das vezes, são ignoradas. Delirium também é rápida em responder com raiva a grosserias, levando-a a punir ocasionalmente pessoas sem piedade, geralmente levando-as à loucura. Então pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, me siga nas redes sociais, por que não? E caso não seja inscrito, por favor se inscreva no canal. Caso queira mais vídeos com essa qualidade, seja um membro, pois nossas visualizações estão muito baixas e o YouTube parece não estar recomendando os nossos vídeos. Então precisamos da ajuda de vocês para mantermos o canal em pé. Meu muito obrigado para você que assistiu até aqui, um forte abraço e até mais!